Olá, professores e professoras. Here I am again. Esse vídeo eu tô gravando para falar com vocês sobre um dos aspectos, né, dos planos de aula, que não é muito simples de entender como é que se define. Então, o propósito de eu estar gravando esses vídeos é poder deixar para vocês essas referências para quando vocês estiverem fazendo os planos todos, né? Claro que, como sempre, a gente continua trabalhando juntos, os mentores de vocês estão aí o tempo inteiro lendo seus planos e dando esses retornos e ajudas, mas é legal ter essas dicas já registradas para que vocês possam consultar quando quiserem. Então, o tema desse vídeo que eu gravo agora é a definição do propósito e da expectativa. Então, é porque é um pouco confuso o que é propósito, o que é expectativa, o que vai em um, o que vai em outro, né? Então, a primeira coisa é pensar, essas duas partes, né, o propósito e a expectativa, elas são partes das orientações do professor. Elas não vão nos slides, elas não são compartilhadas com os alunos, elas são aquele momento de conversa entre vocês e os professores destinatários, né, os professores usuários dos planos. Então, isso é a primeira coisa que é importante. Então, é como se fosse uma conversa sua com o destinatário do plano que você está fazendo, aquele professor que vai usar. Elas aparecem nas partes da aula, lá naqueles comentários, em cada slide, ou não, quer dizer, não precisa ter propósito e expectativa definido em todos os slides. Depois que a gente falar agora sobre o que é um, o que é outro, para que serve, vocês vão pensar, bom, aqui eu não preciso dizer o propósito, é óbvio, não precisa, sabe, eu chamar, né, a mesma coisa a expectativa, tem vezes que precisa, tem vezes que não precisa. Então, vamos lá. O que é, então, o propósito? O propósito é a explicação para esse professor usuário, né, por que você colocou aquela parte da aula. Na verdade, a gente entendeu isso que, por exemplo, nos planos teste, quando a gente, lembra que vocês souberam, né, na virada a gente contou, né, eu mesma fiz 10 planos de aula seguindo esse modelo, e aí nós demos esses planos para professores de 5 polos da rede pública para colocar em prática. E uma das coisas que aconteceu, dos professores perceberem a importância do propósito, porque eles falam assim, mas por que será que eu tenho que fazer essa parte aqui da aula? E aí eles viam no propósito, é isso, para que serve aquela parte da aula? Então, por exemplo, né, sei lá, no context. O propósito desse context é atiçar a curiosidade dos alunos. Pronto, esse é o propósito. Pode ser, não é que todo context tem esse propósito, eu tô só pensando nisso. Então, quando você põe aquela situação de context, você sabe que você quer para que eles fiquem curiosos. Então, este é o propósito daquela parte. O próprio context, por exemplo, pode ter o propósito de revisar conhecimentos que eles adquiriram anteriormente. Então, sei lá, nos planos de 8º, 9º, pode-se ter como propósito revisar conhecimentos do 7º, por exemplo. Né? Então, não tem nada a ver com atiçar a curiosidade, mas a mesma parte do plano vai, neste caso, servir para outra coisa. O propósito é outro. Ou, por exemplo, compartilhar o momento histórico em que aquele texto do input foi produzido. É quase como uma curiosidade, mas que você pensa ser relevante para os alunos saberem. Então, maravilha, todos esses podem ser propósitos. E é interessante, é importante que o professor destinatário do plano, ao ler, então eu vou fazer essa parte da aula. Para que mesmo que eu tô fazendo? Pronto, esse é o propósito, tá? Então, bem breve, né? Agora, e a expectativa? A expectativa, até contando para vocês que a expectativa a gente decidiu colocar nos planos depois dos testes. Porque o que acontecia? A gente tinha, às vezes, inputs, como é característico, nós estamos querendo, né, que eles sejam sempre autênticos, e ao ser autênticos, eles justamente não são fabricados. Essa a gente crê que é uma grande vantagem, mas não ser fabricado e não ser facilitado. Sabe aquela coisa assim? Antes da criança aprender o Simple Past, não posso falar nada no passado. Então, como assim? Na sua vida, quando você nasceu, as pessoas só falavam no presente porque você não tinha aprendido ainda as regras do passado? Mas é muito comum que materiais didáticos vão por aí, né? Sejam facilitados nesse sentido, quer dizer, eles falsificam
o uso da língua. Então, o material autêntico, por outro lado, os professores às vezes olham e falam: não, isso é muito difícil, meu aluno não aprendeu isso ou não sabe essas palavras, então eu não posso dar esse input para ele. Quando a gente coloca a expectativa, a gente consegue acalmar. Na verdade, então, a expectativa é explicitar para o professor o que os alunos vão fazer com aquilo. O que é esperado? Tipo assim, até onde eles vão, né? Então, por exemplo, se no listening você tem um texto mais complexo, por exemplo, em que alguém tá explicando alguma coisa e no meio da explicação, ele, então é um instrucional, por exemplo, e aí no meio das instruções, esse interlocutor fala comentários pessoais, ele conta uma história que faz alguma piada com usando ironia de alguma coisa regional, tal. Os alunos não vão entender aquilo, não tem importância, não precisa. A expectativa é, por exemplo, que eles consigam, eu tô lembrando de, acho que até eu coloquei aqui, eu vou mostrar exemplos para vocês, identificar 9 coisas que o fulano fala. Pronto! Então, se ele falou 28 coisas, mas a expectativa é que os alunos consigam identificar aquelas 9, o professor, o usuário, já se acalma e fala: ah, então vai dar para eu fazer isso. Então, ficou claro? O propósito é, para que existe aquela parte na aula? Né? E a expectativa é até onde os alunos vão precisar chegar, né? O que é para eu esperar dos meus alunos? Por isso o nome expectativa. Então deixa eu mostrar para vocês alguns bons exemplos dos nossos planos. Por exemplo, esse aqui falava: assistir ao vídeo e identificar os comandos típicos de sala de aula. De 6º ano. Que os alunos, expectativa, que os alunos consigam perceber os diálogos estabelecidos e as ordens do professor. Então, tem provavelmente muitas outras coisas nesse vídeo, mas o que é para eles perceberem é que tem determinados diálogos e que tem um professor e o que é que esse professor mandou fazer. Pronto, simples assim, não é? Ficou simples? Vamos ver aqui um outro. Apresentar o início... esse aqui, que é bem interessante. O início do conto... Então, qual é o propósito da aula? Apresentar o início do conto, esse conto russo, em vídeo, e identificar personagens, tempo e espaço. Então, essa é a hora de apresentar o início do conto. Depois, nessa mesma aula, tem uma continuação que o propósito é fazer os alunos lerem o conto escrito. Nessa parte da aula é apresentar o início em vídeo. E qual a expectativa? Que os alunos consigam, por meio da leitura das imagens e do texto no vídeo, então tem tipo legenda e coisa assim, identificar especificamente, tá lá, ó, 9 personagens, quando e onde a história se passa. Então, e aí até tá explícito aqui, ó, se eles não conseguirem reconhecer a parte oral, não tem importância. Porque nessa expectativa, o professor quer que eles leiam o que está escrito na tela do vídeo, está desenvolvendo com eles essa capacidade de leitura, né, de uma coisa dessas. Tá muito interessante esse exemplo aqui, eu achei. Vamos ver aqui um outro exemplo. Propósito: proporcionar aos alunos uma experiência de tomada de notas a partir de um texto oral. Então, para que tá lá essa parte na aula? Para que eles vivam essa experiência. Ou seja, né? É para isso que existe. Qual é a expectativa? Que eles tomem nota de modo semi-autônomo. Então, o professor vai dar algum guia e eles vão tomar nota do jeito deles a partir do guia. Então é muito interessante isso, porque o professor, ao ler isso, ele já sabe para que tem essa parte da aula? Para os alunos terem uma experiência. E qual é que é a expectativa? Que eles consigam, a partir das minhas guias, né, do meu guia, fazer alguma tomada de notas com algum grau de autonomia. Pronto. Então fica muito claro, né, o que se espera. Deixa eu mostrar um outro último que eu selecionei aqui. Peraí, desculpa.
que organizar os saberes ativados durante a leitura e o estudo do texto. Para isso que está essa parte. Provavelmente, vocês que já fizeram planos já estão sacando que isso aí deve ser o fim, né? O slide de feedback. O propósito do slide de feedback é organizar os saberes ativados durante a leitura e o estudo do texto. Então, terminar organizando. Esse é para que tem essa parte. Agora, olha a expectativa. Que os alunos saiam da aula com a noção de que o ato de ler envolve camadas mais profundas do que a superfície do texto. Muitas vezes os autores pressupõem certos conhecimentos de seu leitor e que nos alunos seja despertada também a consciência de que existem diferenças linguísticas e culturais entre falantes de inglês. Então, o propósito é organizar os saberes, mas a expectativa é que os alunos saiam da aula com esse conhecimento. Ao colocar assim a expectativa, nesse caso é ao contrário do exemplo que eu dei no começo do vídeo, né? O professor precisa entender que ele precisa eventualmente jogar perguntas, dar a palavra para mais alunos. Se não sair de nenhum dos alunos, ele jogar perguntas mais diretivas ou até eventualmente explicitar essas coisas que os alunos precisam sair da aula sabendo, né? Então, a expectativa ajuda o professor, o usuário do plano, a saber como é que ele vai lidar com todas essas coisas. Ok? Então, espero ter ajudado. Bons planos para todo mundo e continuamos juntos trabalhando. Beijos!